Olá, professores! Olá, professoras! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Santo André. Meu nome é Rodrigo, sou PCNP de Química, mas hoje, junto com a Gabriela, nós vamos fazer uma TPC geral para todas as áreas. Essa TPC será nos primeiros 45 minutos e nós vamos falar sobre salas heterogêneas. Depois, nos próximos 45 minutos, ainda dando continuidade, será específico em cada área. Então, nesse caso, na terça-feira para ciências humanas, quarta-feira para linguagens e, finalmente, quinta-feira para ciências da natureza e matemática. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e espero que vocês gostem dessa formação. Para tanto, e inclusive para dar início, eu vou chamar minha companheira Gabriela. Gabriela, é com você que vai dar início dessa vez. Obrigada, Rodrigo. Olá, professores, olá, professoras. Sejam muito bem-vindas à TPC da Diretoria de Ensino de Santo André. E como o Rodrigo já bem mencionou na nossa fala, nós vamos conversar nesses primeiros 45 minutos sobre as salas heterogêneas. Então, professor, eu convido vocês hoje a ter esse olhar para esse retorno tão diverso que nós estamos tendo neste momento, esse retorno nesse período ainda de pandemia, ao qual nós estamos. Então, lembrando que nós voltamos no presencial, mas aqui, o álcool em gel, cadê aqui? Desculpa, a máscara, tendo todo esse cuidado, essa preocupação, e agora estendendo esse olhar de preocupação desse período de 1 ano e meio aí, sem o contato direto com nossos estudantes, enxergar os nossos alunos dentro no momento de sala de aula como uma sala heterogênea. Então, eu convido vocês a gente começar a iniciar a nossa fala pensando mais ou menos em como que os nossos estudantes estão chegando até nós nesse momento aí de 1 ano e meio sem esse contato direto. Próximo slide, por gentileza. Então, aqui, salas heterogêneas, esse momento de retorno gradual dos nossos estudantes, e eu convido vocês a um momento de reflexão e sensibilização sobre o tema, onde, professores, é importante que a gente saia dessa TPC compreendidos e compreendendo a situação, o tema, sensibilizados, criando aí uma sinergia e engajamento confiantes em como se trabalhar nesse retorno aí gradual pós a pandemia, ou durante a pandemia, como estamos tendo. Próximo slide. Então, professores, eu convido vocês a lerem, a fazerem a leitura desse texto juntamente comigo, para a gente tenha a noção do que vamos falar sobre essa TPC. Então, imagine, professor, nessa trajetória escolar como uma subida de uma montanha, na qual nós, professores, é o guia do grupo dos alpinistas, no caso, os estudantes. Eles precisam chegar ao topo e sua responsabilidade é garantir que consigamos fazer isso tudo juntos. Todos nós somos perfeitamente capazes de cumprir o trajeto, mas uns são mais rápidos, outros mais lentos e outros ainda têm menos firmeza no passo. Então, para que os nossos estudantes, para que os alpinistas não se percam, você precisará acompanhá-los de perto, reforçar as cordas, repensar essa trajetória, a trilha. O problema sempre vai aparecer quando um dos nossos estudantes alpinistas fica muito para trás. E aí, o que fazer? Deixar o grupo e ir buscá-lo? Caminhar mais lentamente para que ele alcance o grupo? Ou simplesmente seguir em frente? Então, dentro dessa situação, a gente faz um comparativo com o dilema da defasagem de aprendizagem, onde uma questão que persiste no sistema educacional brasileiro há décadas. Muitas vezes, nós, professores, recebemos uma turma e começa a notar que 1, 2, 3, 10 estudantes não conseguem cumprir tarefas básicas, como ler, localizar informações no texto ou fazer contas. E aí, o que nós fazemos? Então, perto disso, eu convido a vocês, professores, já ir pensando na realidade da situação de cada turminha que vocês estão encontrando nesse pós-retorno da pandemia. E nós vamos começar a configurar aí uma estruturação teórica sobre as salas heterogêneas e a importância do nosso olhar para diversificar estratégias de aprendizagem, favorecendo que todos os nossos estudantes consigam chegar ao topo da montanha, ou seja, consigam assimilar o conteúdo, o objeto de conhecimento e
consagrar aí o processo de ensino-aprendizagem. Próximo slide, por gentileza. Então, assim, professores, dado esse momento que eu tanto falei agora no início, desse retorno, dessa consequência do ensino remoto causado pela pandemia, onde nós sabemos da realidade dos nossos estudantes, onde alguns conseguiram acompanhar centro de mídias, as aulas por aplicativos remotos que os próprios estudantes fizeram, estavam lá ativamente entregando as atividades, conseguindo acompanhar o processo ano letivo do estudante. Nós temos alguns estudantes que não conseguiram, ou que acompanharam parcialmente. Então, neste momento do pós-retorno, onde nós estamos tendo esse retorno gradual, dentro de uma própria sala de aula, nós teremos níveis diferentes de aprendizagens dentro dos nossos estudantes. E é com isso que a gente vai estar pensando nessa nossa TPC, como trabalhar isso com as nossas salas e dentro das áreas de conhecimento. Próximo slide. Então, nós, o que devemos fazer quando detectamos essas defasagens dentro dos nossos estudantes numa sala de aula? Então, diagnosticar e compreender que o ponto em que cada estudante está é fundamental para solucionar ou mitigar as diferenças no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, nesse pós-retorno, nós vamos ver que temos alunos em um grau avançado que conseguiu compreender o conteúdo, aquele objeto de conhecimento passado, como temos alunos que estão aí construindo essas habilidades, temos alunos que eles estão totalmente com a defasagem. Então, entender a defasagem como uma distância entre o que o estudante sabe e o que ele deveria saber em um determinado ano ou série é muito importante para que a gente consiga, né, para que a gente continue elaborando e avançando o processo de ensino-aprendizagem do nosso estudante. Então, identificar essa defasagem, ela é fundamental para a escolha de estratégias que iremos fazer para mitigar ou solucionar essas diferenças. Próximo slide. Então, apesar de que os nossos estudantes serem todos diferentes, não quer dizer que cada um vai ter que aprender sobre uma metodologia diferente, porque a gente sabe, professor, que isso fica impossível se a gente analisar a nossa sala e observar assim os níveis de diferenças em processo de a heterogeneidade que nós temos na nossa sala em relação à aprendizagem e aplicar ou adotar uma estratégia, uma metodologia individual. Nós sabemos que isso é impossível. Então, a gente precisa analisar as condições que estamos e configurar de uma forma em que todos os nossos estudantes consigam assimilar e participem deste processo. Então, dessa maneira, se nós não proporcionarmos abordagens diferentes ao processo de ensino-aprendizagem, estamos aí criando desigualdade para muitos estudantes. Então, é nesse pensamento que eu convido a vocês a assistirem a nossa TPC, principalmente na parte específica que nós vamos estar trabalhando salas heterogêneas dentro dos componentes curriculares das áreas já distintas. Próximo slide. Então, as classes heterogêneas, elas apresentam a necessidade de uma organização didática diferenciada, visto que reúne estudantes de níveis diversos no processo de ensino-aprendizagem. É necessário que nós, professores, observemos e criemos ajustes curriculares especiais, utilizando metodologias apropriadas que articulem a teoria com a prática, priorizando a organização da turma em grupos de estudantes da mesma série ou ano. Próximo. Então, é fundamental que o trabalho em sala de aula seja contextualizado, diversificado e interdisciplinar, bem como criando aí, promovendo um processo de avaliação de forma diagnóstica, processual, formativa e permanente. E assim, vai permitir que alterar as estratégias em busca de potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Então, veja bem, professores, além desse olhar aí que nós temos que ter na nossa sala, nesse processo do pós-pandemia, onde a gente tem níveis de aprendizagem bem diversos, também criar esse olhar na relação da avaliação, onde a nossa avaliação também para esse momento atípico, ela tem que ser muito diversificada e à altura para que a gente consiga abranger todos os nossos estudantes
em todos os seus níveis de aprendizagens distintos que nós vamos encontrar ou que nós já estamos encontrando, né? Próximo slide. Então, eu trago aqui, professor, um trecho desse livro muito interessante que fala sobre as salas heterogêneas. Então, a autora Nathalie Hess, em 2001, definiu as classes heterogêneas como sendo compostas por estudantes que diferem não só de forma multicultural, mas também em sua capacidade de aquisição de conhecimentos e suas habilidades, podendo ser classificada em termos de idade, motivação, inteligência, autodisciplina, conhecimento das competências, atitudes e interesses. E nesse caso aqui, eu acrescento também ao acesso que esse estudante teve do conhecimento, do ano letivo, no momento da pandemia totalmente remoto. Próximo slide. Então, agora, professores, nós vamos estar falando, pensando e apresentando ou relembrando para muitos de vocês sobre os métodos para a reorganização de uma sala com vista à heterogeneidade que vamos encontrar com os nossos estudantes. Para isso, eu convido o Rodrigo, que vai dar continuidade na fala. Vamos lá, Rodrigo? Perfeito, Gabi. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E bom, ela já adiantou bastante coisa, foi excelente a primeira fala, né? Justamente que é importante falar sobre essa parte e essa estruturação teórica quando nós falamos das salas heterogêneas. Então, vou pedir licença, Gabi, vou te tirar rapidinho, tá? Depois você volta. Então, vamos falar um pouco sobre esses métodos, né, para reorganizar a sala. Então, é importante entender o seguinte: como nós podemos organizar o ensino em classes heterogêneas, porque nós vamos receber aí diversos estudantes, vocês já receberam os diversos estudantes com diferentes níveis de aprendizagem. Então, como fazer com que a gente possa organizar esse ensino com esses estudantes? Então, primeiro, fazer um alinhamento entre a rotina da sala, a rotina da sala de aula e o processo de ensino-aprendizagem. Também estimular a perspectiva colaborativa e a autonomia dos estudantes, levando em conta os diversos níveis de conhecimento da sala. E também fazer um diagnóstico prévio, ou seja, aquele levantamento de conhecimentos prévios que é extremamente importante, não só em classes heterogêneas, né, como nós estamos abordando aqui, mas também em classes quando às vezes recebemos alguns estudantes novos, ou mesmo chegamos em um primeiro momento, então o levantamento de concepções prévias é fundamental. E por último, a organização da aula vai ser um ponto-chave para a aprendizagem nas turmas heterogêneas. Então, é fundamental que possa se organizar essa sala. Agora, como trabalhar com essas salas heterogêneas, né? Então, nós vimos como organizar e agora como trabalhar com essas salas heterogêneas. Então, primeiro, se a gente for pensar em um agrupamento produtivo, então como nós podemos organizar na forma de um agrupamento produtivo? Obviamente, conhecer o que os seus estudantes já sabem, então é importante dar uma ideia do que eles possuem, o que eles têm conhecimento sobre aquilo que se pretende ensinar. Depois, permitir a circulação de informação. Então, a circulação de informação pode ser com diversos meios, seja com livros didáticos, seja mediados pela tecnologia, ou mesmo por vocês, professores e professoras. Então, é importante que essa informação seja circulante entre os estudantes. Levar em conta as interações entre os estudantes, isso também é muito importante, porque muitas vezes nós estamos falando de salas heterogêneas, então nós temos que entender o quanto que um estudante já sabe, o quanto que ele pode estar próximo e trocar informações e trocar conhecimentos com outros estudantes, que às vezes, muitas vezes não é que eles sabem menos, e sim possuem conhecimentos distintos. Então é importante fomentar essa interação entre os estudantes. Em seguida, possibilitar o compartilhamento de hipóteses e saberes. Então, além dessas interações, esse compartilhamento. E muitas vezes o compartilhamento vem entre estudantes e estudantes e também estudantes e os professores. E potencializar as intervenções pedagógicas. Isso é extremamente importante quando o professor ele pode intervir, né? Então, muitas vezes na forma de questões orientadoras, de perguntas estimulantes, de
questões que fazem com que criem um conflito cognitivo nesses estudantes. Então, é muito importante fazer essas intervenções pedagógicas. Então, é importante também garantir durante o planejamento e organização, isso no pré-aula, né? Então, é importante pensar em organizar agrupamentos específicos em função dos conhecimentos, e isso nós vamos ver bastante nas tarefas na área específica. Então, e isso com exemplos, né? Então, com exemplos, como organizar esses agrupamentos específicos em função dos conhecimentos. E também fornecer tarefas distintas em pequenos grupos. Então, ou seja, por questões orientadoras, problematizadoras, podemos ver ideias de rotação por estações de aprendizagem, usar metodologias ativas, então é muito importante garantir isso durante o planejamento e organização. Em seguida, os estudantes, eles podem trabalhar a mesma atividade para tirar o proveito dos diferentes saberes. Então é importante, às vezes, você fazer uma mesma atividade, porém, fazer com que as tarefas finais sejam distintas, né? Porque aí você não deixa um grupo com uma atividade exclusiva, este grupo tem um nível menor de conhecimento, eu vou fazer com que eles tenham uma atividade de acordo com a sua função, e daqui a pouco tem um outro grupo que tem alguma coisa que eles estão fazendo que é muito mais interessante, chama muito mais atenção, é muito mais estimulante ao aprendizado. Não, a ideia é que eles possam trabalhar a mesma atividade e depois as questões, as possibilidades orientadoras, aí sim, sejam de acordo com os níveis e os saberes, né, os diferentes saberes dos nossos estudantes. E, finalmente, também é importante entender as produções individuais, que é aí que nós, os professores, né, nós vamos saber como está o nível dos nossos estudantes. Então, a partir das produções individuais, que também são importantes, tá? Não significa que estamos deixando de lado as produções individuais. É importante para que para que o professor consiga diagnosticar como cada estudante está de acordo com o seu nível de conhecimento, ok? Então, para dar continuidade, é importante, para uma sala heterogênea, eleger estudantes tutores da turma, né? Então, durante as atividades que envolvam diferentes grupos, é importante eleger alguns desses estudantes para serem tutores no decorrer das aulas, ok? E eles podem ajudar principalmente a manter a sala organizada e também eles podem ajudar com o próprio ensino, ao repassarem o que sabem para os demais estudantes da sala. Então, é importante que seja um estudante que entenda do assunto e que tenha uma boa socialização entre seus colegas. E claro, é importante, né? Não apenas eleger o tutor, é importante que sempre o professor tem que acompanhar e mediar essas tutorias para que claramente elas resultem no aprendizado desejado, ok? Então, para dar continuidade, é importante também pensar no aprofundamento dos estudos em momento extraescolar. Então, dado tudo isso, esse aprofundamento é uma maneira de usar o tempo fora da escola, ou mesmo, né, se for possível, esse tempo fora da escola, para dar continuidade ao aprendizado. Então, ele é uma ferramenta eficaz, justamente para assimilar algumas informações. Lembrando que isso também pode ser feito de maneira híbrida. Ok? Então, caso a internet em casa, nesse caso dos estudantes, caso seja de maneira híbrida, não for uma realidade, também não impede, já que nós temos outras fontes de conhecimento, sejam por bibliotecas, materiais didáticos ou mesmo parentes, né, com o conhecimento oral, dependendo do que se deseja trabalhar, né, muitas vezes pode estar relacionado ao conhecimento geral ou mesmo conhecimento oral que os parentes do estudante possuam, ou mesmo bibliotecas, se houver jornais, ou o próprio material didático que é bem rico, ok? Muito bem. Então, uma outra possibilidade é a sala de aula invertida, né? Nós falamos sobre agrupamentos produtivos, mas também a sala de aula invertida é uma excelente ferramenta para a questão das salas heterogêneas. E aí, é importante entender como se dá, nesse caso, uma sala invertida, né? Uma sala de aula invertida. O que, afinal, é isso? Então, nós temos, num primeiro momento, um período de preparação, que ele é extra classe, e existe um estudo prévio, né, de uma leitura, de um vídeo, ou mesmo uma simulação, e aí existem alguns testes depois que podem ser feitos em classe, né, justamente para que isso possa acontecer, e
futuramente a aplicação. A aplicação pode estar em tarefas de casa, né, com listas de exercício, com vídeos e simulações, e depois tarefas em equipe, que aí vai desde a parte mais simples até a parte mais complexa. Então, ela pode começar simples, depois ela vai se complexificando ao longo do período. Então, é importante entender que sempre tem, quando estamos falando de uma sala de aula invertida, começa com o estudo prévio, depois em classe existem esses testes importantes, seja de preparação individual ou preparação em equipe, uma breve exposição oral do professor, e depois essa aplicação ela pode ser em casa e também em sala de aula, mas desde que seja em equipe, tá? Isso estamos falando de uma sala de aula invertida, ok? E também a partir de aprendizagem dos grupos, né? Então, se nós temos os grupos trabalhando, o que nós podemos fazer? Os grupos, eles podem ser organizados de acordo com as suas afinidades. É importante que esses grupos, quando nós estamos falando de agrupamentos, eles podem ser grupos produtivos ou duplas produtivas. Nós também podemos colocar de uma maneira onde exista interação entre os diferentes, mas, claro, sempre respeitando o desejo dos estudantes, né? Porque é importante entender que muitas vezes, principalmente quando estamos falando de anos finais e primeiros anos do ensino médio, né? Principalmente a primeira série, muitas vezes alguns estudantes têm questões pessoais com os outros, então sabemos que é um pouco mais difícil de juntá-los em grupos. Entretanto, a ideia é que possam se misturar os diferentes personagens que nós temos nas salas de aula, né, os diferentes estudantes, as diferentes características que cada estudante possui, para poder juntá-los, inclusive, em duplas produtivas ou grupos produtivos e também dependendo das suas afinidades. E, claro, sempre importante lembrar, níveis próximos, nem iguais, nem tão díspares. Não adianta colocar o estudante que não sabe, que tem pouco conhecimento, com aquele que tem muito conhecimento e deixá-los em conjunto, porque, em geral, o estudante com pouco conhecimento é desestimulado e aquele que tem um pouco mais de conhecimento acaba fazendo atividade por ele e tudo mais. Então, a ideia é que sejam níveis próximos de conhecimento para que esses estudantes possam conversar, possam trocar uma ideia e possam aprender um com o outro. Tudo bem? Então, dando continuidade, então vamos falar agora, até então foram métodos, ok? Métodos para se trabalhar em salas heterogêneas. Agora vamos fazer uma ideia, ou fornecer uma sugestão de avaliação em salas heterogêneas. Para isso, o que nós estamos falando? Que a temática, claramente, da avaliação, quando estamos falando nesse caso de salas heterogêneas, é muito complexa. Então, quando nós pensamos que já discutimos exaustivamente o tema, a gente percebe que necessita de cada vez mais reflexões e trocas de experiências sobre as nossas práticas avaliativas, principalmente quando estamos imersos neste desafio que é o ensino remoto. É sempre importante entender que nós estamos fazendo uma análise, é importante quando a gente pensa em avaliação, faz análise do processo, ela não pode ser de uma forma unilateral e entravada, ela tem que ser sempre recíproca, evitar avaliações que sejam extremamente objetivas e pontuais, principalmente no andamento, né? Estamos falando do andamento da sala, evitar algumas técnicas, é importante algumas técnicas de resolução, mas não ficar apenas focado nisso, senão também fazer com que o estudante compreenda por que ele está realizando aquela técnica, por que ele está fazendo aquela técnica, né? Se a gente vai para diversas áreas, a gente, principalmente na área de exatas, acaba sendo muito tecnicista, então evitar um pouco apenas das técnicas, senão fazer com que o estudante entenda qual que é aquele problema e qual que é o fundamento daquele problema, ok? Bom, quando falamos então de avaliação, nós queremos trazer um tópico aqui, que já foi falado em ATPCs anteriores, que fala sobre avaliação holística, então só para rememorar a vocês. Então a questão do saber e o que queremos avaliar apresenta-se como o objetivo das atividades no desenvolvimento de trabalhar com uma sala heterogênea. Eu espero que não tenha ficado muito pequenininho para que vocês possam observar. Então, primeiro, é sempre importante levar em consideração a capacidade de raciocínio dos alunos. Em seguida, é importante levar em conta a capacidade de selecionar e usar estratégias de resolução de problemas. Isso numa avaliação holística. Em seguida,
pensar em atitudes e concepções úteis sobre resoluções de problemas. No quarto item, capacidades de usar conhecimentos relacionados com o dado problema. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando estamos falando de uma avaliação holística. Na quinta, capacidade de avaliar o próprio raciocínio e progresso na resolução de um problema. Então, é importante que o estudante pense como ele está raciocinando e como ele está progredindo durante a resolução de um problema. No sexto, capacidade de resolver problemas em situações de aprendizagem cooperativa. E aí estamos falando quando os estudantes estão em grupos. E, finalmente, a capacidade de encontrar respostas corretas numa variedade de tipos de problemas. E aí, quando você tem uma quantidade grande de problemas, e ele finalmente consegue encontrar uma resposta coerente com o que é esperado. Ok? Muito bem. Dado isso, como nós podemos pensar na classificação holística focada? Falamos de uma avaliação holística, que é uma avaliação um pouco mais ampla, né, sem entrar em alguns outros méritos, mas é uma avaliação um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, né, não tão específica. E aí, na classificação holística focada, que até parece algo que é muito dispar, né, nós pensamos em classificar, são diferentes classificações em pontos, porém, apesar de terem uma ideia, fornecer uma ideia extremamente cartesiana, a sua estruturação ela vai demonstrar uma maior mobilidade. Então, é uma possibilidade um pouco além do certo e do errado apenas, tá? Então, vamos lá, talvez vocês rememorem essa parte, então é importante que a gente lembre. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos avaliar uma situação onde temos uma sala heterogênea, e aí nós temos esta reguinha que vai realmente de 0 a 4, e que nós vamos mostrar como podemos substituir aquele certo e errado por essa classificação holística focada. Então, para dar 0 ponto para o estudante, o que é dito nessa classificação holística focada? Para 0 ponto, que é o mínimo, os trabalhos têm que ter as seguintes características. Primeiro, ou eles estão em branco, ou os dados foram apenas copiados do enunciado, mas não há qualquer trabalho com esses dados, ou tem algum trabalho, mas não tem nenhuma compreensão do problema. Ou mesmo, eles apresentam uma resposta completamente incorreta, difusa e até incoerente com a proposta. Então, se tem esses 3 casos, né, que foram citados agora, dentro de uma atividade, um trabalho ou qualquer coisa que foi realizada pelo estudante, seja de maneira individual, remota ou não, ou em grupo, também remoto ou não, e eles estiverem com essas características, aí sim você tem uma ideia de 0 ponto, tá? Lembrando que tudo isso são sugestões, ok? Mas é importante que a gente pense em novas possibilidades. Dando continuidade, para 1 ponto, o que seria? Então, seriam trabalhos que têm uma das seguintes características. Há um começo de trabalho para além das simples cópias dos dados, refletindo alguma compreensão, mas a estratégia usada não conduziria a uma solução correta. Então, às vezes, ele copiou o enunciado, conseguiu transformar, pensar em alguma coisa, colocou algumas ideias, então isso já mostra que o estudante está evoluindo. Existe uma estratégia inadequada que foi começada, porém não foi desenvolvida e também não há evidência de que o aluno tenha tentado outra. Então parece que ele tentou uma estratégia que não funcionou e ele desistiu. Mas o que nós entendemos é que ele tentou, ele buscou possibilidades. Então isso mostra que é válido, pelo menos como 1 ponto, ok? E se o aluno tentou alcançar um subobjetivo do problema, mas também não conseguiu. Então, de repente, é um problema que tenha mais subobjetivos e ele tentou alguns deles e ele não conseguiu, mas ele tentou. Então, seria 1 ponto. Dado isso, para 2 pontos, os trabalhos eles teriam que conter as seguintes características. Então, o nosso estudante usou uma estratégia inadequada, chegou a uma resposta incorreta, mas o trabalho, de alguma forma, mostra alguma compreensão do problema. Então, isso seria possível fornecer 2 pontos a esse estudante. Foi usada uma estratégia adequada, mas A, ela não foi suficientemente desenvolvida, ou B, ela foi implementada incorretamente, por isso não conduziu a qualquer resposta ou conduziu a uma resposta incorreta. Então, ainda assim, mesmo ele usando uma estratégia, mas que tenha
chegado a uma não resposta ou uma resposta incorreta, ele ainda pensou numa estratégia, foi relativamente desenvolvida, então existe a possibilidade de dar 2 pontos dentro dessa classificação, ok? E a última aqui para 2 pontos, ela apresenta uma resposta correta, mas A, o trabalho é incompreensível, ou B, não apresenta qualquer trabalho a não ser a solução. Então é quando o estudante apenas colocou uma solução, mas não apresentou todo o desenvolvimento do trabalho. Então, de uma maneira, você consegue fornecer esses 2 pontos dentro dessa classificação. Para 3 pontos, então o aluno ele implementou uma estratégia que poderia conduzir a uma resposta correta, mas não compreendeu uma parte do problema ou ignorou uma condição, que é justamente ele esqueceu um detalhe ou não compreendeu uma parte, porém ele colocou uma estratégia que daria direção a essa resposta correta. Então seria possível 3 pontos. Foram usadas corretamente estratégias adequadas, porém A, o aluno apresenta uma resposta incorreta sem que se compreenda o porquê. Ou B, foi dada corretamente a parte numérica da resposta, mas ela não está bem indicada, no caso das exatas. Ou C, falta apenas a resposta. Então, no final, ele desenvolveu, ele escreveu, ele buscou possibilidades, mas faltou uma resposta ali no final, e aí, nesse caso, seria passivo de 3 pontos. E, finalmente, foi dada uma resposta correta ao problema e há alguma evidência de terem sido selecionadas estratégias adequadas para resolver. E aí, quando a gente pensa em estratégias adequadas, se a gente está falando na área de humanas ou de linguagens, nós podemos pensar em desenvolvimento, tá? Então, estamos falando de estratégias, mas parece muito ligada somente a exatas, mas temos que pensar, por exemplo, ele desenvolveu alguma resposta, desenvolveu o início do texto, desenvolveu uma compreensão, entretanto, esse desenvolvimento não foi completamente claro, mas ainda assim é possível de dar 3 pontos a esse estudante, ok? E por último, que é o 4, são 4 pontos, o máximo, né, que é o máximo, é quando o estudante ele cometeu um erro ao desenvolver uma estratégia adequada, mas esse erro não vai refletir na falta de compreensão, nem do problema, nem do modo de implementar a estratégia ou mesmo o desenvolvimento, parecendo ser apenas um erro de cálculo, no caso das exatas, ou mesmo cometido ao copiar o enunciado, ou ele pode ter confundido alguma informação de data, no caso de história, geografia, ou mesmo quando se fala de linguagens, ele cometeu alguns erros de português, mas ainda assim, todas as estratégias estão adequadas, todos os desenvolvimentos estão adequados, porém ainda falta uma compreensão do todo. Ou melhor, não falta compreensão do todo. Tá? E, finalmente, estratégias ou desenvolvimentos adequados foram selecionados e implementados, e aí ele apresentou uma resposta correta. Né? O estudante ou a estudante, eles apresentaram uma resposta correta. Essas são as possibilidades dadas dentro da classificação holística focada. Ok? Lembrando sempre que é uma sugestão, então cabe visitar e revisitar essa TPC, e se vocês tiverem mais interesse, depois é só buscar aí, nos buscar aqui no Núcleo Pedagógico, que nós podemos conversar um pouco mais sobre isso, correto? Muito bem, então, falado sobre isso, é importante, sempre importante lembrar que a avaliação, tudo isso que nós estamos falando, ele é um processo contínuo e natural dos seres humanos. Né? Frequentemente nós recebemos avaliações externas e também realizamos autoavaliações. Então, diante da necessidade de tomadas de decisões, o ato de avaliar ele vai se tornar rotineiro. Portanto, a avaliação do processo de aprendizagem do estudante, ele deve ser realizado constantemente. Então, a avaliação tem que ser constante. Não adianta dar 1, 2 provas e está tudo bem. Não, ele tem que ser desde o momento do primeiro momento que o estudante chega na sala de aula até o momento que ele sai ali, né, depois de todo o ano letivo, então nós estamos constantemente avaliando. Ok? Muito bem, essas são algumas de nossas referências, inclusive dos materiais que nós escolhemos aqui, justamente nesse período. Eu saliento principalmente a primeira, que é da Nathalie Hess, que é bem interessante, e também de Leonardo Sá e Pedro Anunciato, que fala sobre a defasagem, né, como vencer esse obstáculo, que são 2 artigos muito interessantes e que vale a pena serem lidos. Ok? Então, meu muito obrigado. Né, agradeço a todos e todas que nos acompanharam até aqui e até um segundo momento, até a próxima. Chamo a Gabriela também para se despedir. Gabi?
Rodrigo, professores e professoras, muito obrigada pela atenção. Então, agora nós vamos dar continuidade, eu e o Rodrigo, na quinta-feira, na área de Ciências da Natureza e Matemática, e os demais PCNPs com a estratégia, né, de observação de uma sala heterogênea na área. Muito obrigados, professores, e até a próxima. Tchau. Olá, professores e professoras de Santo André, sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Meu nome é Isabela, sou PCNP de Sociologia e hoje eu vou acompanhar vocês nessa formação. Então, nessa primeira parte que vocês acabaram de assistir, foi falado um pouquinho dos principais conceitos para se trabalhar as salas heterogêneas. E agora eu vou trazer um pouquinho sobre metodologias para trabalhar com salas heterogêneas nesse nosso contexto das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, nessa primeira parte, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desenho universal da aprendizagem e logo em seguida o PCNP Valdir de História vai falar um pouquinho sobre sala de aula invertida. Então, vamos para a nossa agenda do dia com os principais tópicos da discussão desse ATPC. Então, nós vamos trazer os conceitos principais do desenho universal da aprendizagem, como trabalhar com o desenho universal da aprendizagem dentro da sala de aula, trouxe uma sugestão de atividade utilizando o desenho universal da aprendizagem para o ensino médio, com as habilidades e competências do terceiro bimestre do ensino médio. Logo em seguida, tem um pouquinho dos conceitos de sala de aula invertida, uma sugestão de atividade para ensino fundamental 2 em ciências humanas e sociais aplicadas, e a gente termina com alguns agradecimentos. Então, a gente sabe que a pandemia provocou um grande impacto sobre as escolas, principalmente na aprendizagem dos estudantes. Então, com o retorno das aulas presenciais, né, os professores eles têm esse grande problema nas mãos, que é o impacto das perdas e lacunas de aprendizagem causadas pela pandemia. Então, como foi falado anteriormente, durante a pandemia, essa questão de que os alunos aprendem de diferentes formas, a questão de diferentes níveis de aprendizagem dentro de uma sala de aula, que são as salas heterogêneas, isso ficou muito mais evidente no contexto da pandemia. Então, nesse contexto, tanto da pandemia quanto do ensino remoto emergencial, os professores tiveram que conhecer vários recursos tecnológicos, tiveram que lidar com uma tecnologia que ele não conhecia anteriormente, e isso com certeza vai mudar algumas práticas do corpo docente daqui para frente. Então, os professores tiveram que se recriar, né, ir além, mas agora a gente está no momento que, principalmente os pesquisadores da área, eles falam que não é necessário somente ter essa apropriação da tecnologia, mas sim ir além. Agora que os professores já estão mais acostumados com as tecnologias, nós devemos pensar nas metodologias de ensino-aprendizagem, utilizando a tecnologia como suporte, como ferramenta para que tenha uma aprendizagem significativa do estudante. Então, a questão que a gente traz aqui é como ensinar à luz das crescentes perdas em aprendizagem, especialmente com alguns dos alunos que são mais vulneráveis. Alguma maneira de alcançarmos alunos que se encontram distribuídos numa ampla variedade de níveis de habilidade na mesma sala? Então, como vamos alcançar esses alunos? Bom, dessa forma, trouxemos aqui hoje uma metodologia que é muito interessante para trabalhar com salas heterogêneas e essa defasagem de aprendizagem de estudantes, que é o desenho universal da aprendizagem. Então, no desenho universal da aprendizagem, essa abordagem que procura minimizar essas barreiras metodológicas de aprendizagem, porque ela torna o currículo muito mais acessível para todos os estudantes, porque ela vem nesse sentido de possibilitar a utilização de diferentes meios de representação do conteúdo, da sua execução, da parte do engajamento dos estudantes. Então, o DUA, ele chega à educação por meio de um grupo de professores da Universidade de Harvard,
que tinha esse questionamento: como vamos garantir que todos os estudantes tenham acesso aos conteúdos curriculares de forma igualitária? Haja vista que o currículo não foi construído para esses alunos que são diferentes, e os alunos que a gente encontra em sala de aula. Por quê? Eles têm habilidades motoras, intelectuais, sensoriais distintas. Então, como vamos fazer para garantir que esses alunos tenham acesso ao currículo? Nesse sentido, o desenho universal da aprendizagem vai ser esse processo de organização metodológica que vai utilizar soluções educacionais diversificadas e vai ser empregado com a finalidade de estimular o aprendizado e acessibilidade de conhecimento a todos. Sendo assim, essa concepção é uma parte do princípio de que todas as pessoas são diferentes, sim, e que elas possuem diferentes formas de aprender. Então, o DUA vai nessa orientação de eliminar essas barreiras curriculares, ao mesmo tempo que está se preocupando com as experiências educacionais de todos os estudantes, principalmente daqueles que sempre estiveram à margem dos processos educativos. Então, o desenho universal da aprendizagem é muito importante para os alunos da educação especial, mas quando a gente estuda um pouquinho mais sobre o desenho universal da aprendizagem, a gente chega à conclusão de que não é necessário só flexibilizar os alunos da educação especial, e sim para todos os estudantes, tá? Já visto que todos os estudantes são diferentes, têm diferentes formas de aprender, é o que a gente viu nas salas heterogêneas. Então, a gente trabalhar o desenho universal da aprendizagem nas salas heterogêneas é uma estratégia interessante, porque ele vai flexibilizar o currículo, vai flexibilizar a avaliação, vai flexibilizar as diferentes formas que os alunos têm de representar determinado conteúdo. Tá? Então, é muito utilizada, sim, na educação especial, mas também pode ser utilizada para a sala de aula, porque ela tem essa abordagem de que todos os alunos têm direito ao currículo, têm esse direito ao acesso ao currículo e diferentes formas de aprender. Então, como eu disse, o desenho universal da aprendizagem, a diferença dos estudantes é a norma, na verdade, que vai orientar essa organização de objetivos, desses materiais instrucionais, dos métodos da avaliação, no sentido sempre de promover o envolvimento de todos na construção do conhecimento. Então, é um modelo mais prático, que visa ampliar essa oferta de oportunidades de desenvolvimento de cada estudante por meio desse planejamento pedagógico, esse planejamento pedagógico contínuo, vai colaborar para essa educação mais plural, mais atraente e daquele discurso do compromisso de não deixar nenhum aluno para trás. Isso não quer dizer que o professor tenha que falar o mesmo conteúdo 1 milhão de vezes, mas sim que o professor pode apresentar esse conteúdo de diferentes formas para conseguir chegar no objetivo de aprendizagem que ele propõe. Então, como fala o José Moran, o autor José Moran, que o conhecimento ele precisa estar ligado à vida do estudante, de ano, ter esse significado, estar contextualizado, porque muito do que os estudantes aprendem na escola, para eles está muito solto, porque eles não conseguem ver aquilo na realidade deles, está muito desligado da realidade deles, da expectativa, das necessidades que eles têm. Então, esse conhecimento ele só vai acontecer quando algo vai fazer sentido para esse estudante, quando vai ser experimentado, quando ele pode ser aplicado de alguma forma ou em algum momento. Então, o DUA parte dessa perspectiva de que nem todos os alunos têm acesso ao currículo, porque a própria escola planeja suas ações para um único tipo de aluno. Os alunos eles diferem entre si nos aspectos físico, intelectual, social, cultural, econômico, nas suas habilidades motoras, sensoriais, nos seus próprios interesses, aptidões e sonhos, né? Então, o desenho universal da aprendizagem, ele visa integrar tudo isso, procura atender essa grande diversidade que a gente tem dentro das salas de aula, por meio da utilização e flexibilização de vários recursos pedagógicos, tecnológicos, os materiais, as técnicas, as estratégias, para facilitar a aprendizagem e, consequentemente, facilitando a aprendizagem, a gente está facilitando o acesso do estudante a esse currículo, tá? Então, ele está pautado principalmente nas extensivas pesquisas sobre neurociência da educação, e tem essa ideia básica de que, para ensinar ou aprender, 3 áreas do cérebro precisam ser ativadas, que seria a rede de reconhecimento, que é o que aprender, aprender o quê, que é como reunir, é a parte do cérebro que
nós reunimos fatos, categorizamos o que vemos, ouvimos e lemos. Também está ligado à identificação de letras, palavras ou estilo de um autor. Tudo isso está ligado a tarefas de reconhecimento. Então, como vamos ativar essa parte do cérebro utilizando o desenho universal da aprendizagem? Apresentando a informação e os conteúdos em diferentes formatos. Tá? O universal da aprendizagem vem nesse sentido de como ativar essa parte do cérebro de aprender o quê. Então, vamos apresentar informação de diferentes formas, diferentes formatos. A próxima é redes de estratégia, que é aprender como. Então, o que as redes de estratégia está ligada? Está ligada a planejar e desempenhar tarefas e está ligado a como organizamos e expressamos as nossas ideias. Então, por exemplo, escrever um texto ou resolver um problema de matemática são tarefas estratégicas. Então, como podemos ativar essa parte do cérebro? Diversificando os modos como os alunos podem expressar o que sabem. Nesse sentido, diversificando os processos de avaliação dos estudantes. Tá? E as redes afetivas, que é aprender o porquê, que é a parte ligada de como os alunos se empenham e se mantêm motivados, como eles reagem aos desafios, se estimulam e se interessam. Essas são as dimensões afetivas. Como ativar essa parte é estimular o interesse e a motivação de aprender. Então, o DUA, ele envolve essa reflexão e avaliação da própria prática pedagógica e incide em elaborar processos de aprendizagem que visem essa aprendizagem de todos. Então, a ideia por trás do DUA é estimular as diferentes formas o mesmo conteúdo, de maneira a tornar a experiência da sala de aula muito mais completa. Então, achei muito interessante um dos artigos que eu li para fazer essa formação é que uma professora de ciências do 5º ano, ela estava ensinando conteúdo de movimentos da Terra, e aí ela estava tentando explicar a rotação e translação, e os alunos não estavam compreendendo. E ela já tinha tentado explicar esse conteúdo com aula expositiva, já tinha desenhado na lousa, já tinha mostrado a imagem do livro didático, e aí foi quando ela pegou um aluno, colocou no centro da sala de aula e trouxe outros alunos para ficar fazendo um movimento, e aí sim os alunos compreenderam o que quer dizer com aquele conteúdo. Então, ela flexibilizou a forma como ela estava apresentando o conteúdo para que esse conhecimento atingisse a todos na sala de aula. Então, a ideia por trás do DUA é essa, né? Flexibilizar a forma como o conteúdo é apresentado e como nós avaliamos esse conteúdo por parte dos estudantes também. Bom, nesse sentido, para o DUA, são 4 componentes do currículo que devem ser flexibilizados. No caso, são os objetivos, que é o hall dos conhecimentos e habilidades que os alunos devem dominar e desenvolver. Então, utilizar o DUA em sala de aula não quer dizer que os alunos não têm um objetivo para cumprir. A gente tem que ter sempre em mente quais são as habilidades e competências que aquele aluno deve desenvolver naquela determinada atividade. Então, a avaliação, verificar o processo de aprendizagem do aluno, fazer ajustes no ensino, fazer ajuste ali no meio do caminho, mudar a rota, verificar essa evolução do aluno ao longo desse percurso, não oferecer apenas um único meio de resposta, né, e ter aquela mentalidade de que o resultado do estudante é o indicador do conhecimento. Os estudantes se sentem muito mais confortáveis conversar com os próprios colegas, então por que não fornecer para ele um método de avaliação de que ele converse com os colegas, um podcast, mas que ele está falando sobre o conteúdo, e assim ele pode apresentar o que ele sabe, o tipo de conhecimento que ele adquiriu, flexibilizar os métodos, oferecer diferentes níveis de desafios, recompensa, opções de ferramentas diversificadas dentro do contexto de aprendizagem, utilizar diferentes estratégias. Então, feedback contínuo, uma prática de suporte, oportunidade dos alunos de mostrarem as habilidades que eles têm para você e oferecer diversos recursos, diversas mídias também interessante. E os métodos, eles também devem estar de acordo com a necessidade de cada estudante para incluir esses alunos nesse ambiente mais colaborativo. E também devemos flexibilizar os materiais e eles devem estar sempre alinhados com as nossas metas de aprendizagem, para que os alunos se tornem bastante proativos. Então, nesse sentido,
vamos dar flexibilidade nos caminhos que promovem e sustentam o engajamento dos estudantes. Então, se o professor está observando ali que naquele momento ele teve uma estratégia para engajar os alunos que não está dando certo, ele tem que reconsiderar a rota dele, ou até mesmo perguntar para os alunos como eles gostariam que aquele conteúdo fosse apresentado. Também é uma forma interessante. Também é importante flexibilizar a informação e a maneira como ela é apresentada. Nesse sentido, as novas tecnologias promovem essa maior flexibilidade na informação para a escola, através de textos, sons, imagens, vídeos, movimentos, objetos, etc. E, nesse sentido, não quer dizer que o professor ele tenha que ir para a sala de aula com milhões de recursos para utilizar o desenho universal da aprendizagem, porque essa abordagem, ela vem no sentido de que ela tem que despertar no aluno esse olhar que ele é o responsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, as tecnologias vão fornecer essa maior flexibilidade, porque o próprio aluno pode ir atrás desses recursos que ele acha melhor para que ele compreenda aquele determinado conteúdo. Então, tudo que, na verdade, ele precisa é desse smartphone, desse computador ligado à internet, para que ele possa pesquisar, para que ele possa ir atrás da informação que ele precisa. Então, o professor atua nesse sentido mais como o tutor de dizer, olha, esse site que você procurou talvez não seja o mais adequado, não tem informações verdadeiras, né? Tenta esse outro site que é mais confiável. Então, o professor atua nesse sentido como tutor, mas o próprio aluno que tem que ir atrás dessa informação e ser o responsável por esse processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, também flexibilizar esses caminhos que os alunos percorrem para aprender, na forma como respondem ou demonstram conhecimentos e habilidades. Então, como eu falei, não é que o professor precise montar milhões de aulas, né? Às vezes os próprios alunos vão mostrar esses caminhos e o professor vai conhecer o perfil da turma e ele vai saber quais são essas outras maneiras de avaliar essa aprendizagem, quais são os objetivos que ele espera. Então, o DUA traz essa maior liberdade para registrar essa aprendizagem. Então, permitir como o aluno quer aprender e como ele quer demonstrar esse conhecimento, você também está colocando esse papel dele de aluno ativo, né, um protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, a tecnologia vai ajudar bastante. As novas mídias, os alunos podem criar rotas para encontrar as respostas às suas perguntas e organizar seus registros, e esses podem ser escritos, falados, fotografados, filmados. Então, dessa forma, todos podem expressar os seus conhecimentos adquiridos de múltiplas formas. E para a gente refletir um pouco sobre esse uso da tecnologia, principalmente nesse momento da pandemia e desse retorno ao ensino presencial. Pensar na tecnologia como uma ferramenta, né, no processo de ensino-aprendizagem, e não como se a tecnologia fosse a grande salvadora da educação, que a tecnologia por si só vai melhorar a educação, que não é nesse sentido que ela vai atuar. Né? Então, se eu usei tecnologia e meus alunos não melhoraram, não melhorou a nota, então a tecnologia não funciona. Não, não é bem assim. A tecnologia funciona se ela tem um objetivo pedagógico por trás. Se a forma que o professor está utilizando a tecnologia dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a tecnologia realmente agregando conhecimento, atendendo essa necessidade, né? E não utilizar a tecnologia por ser moderno, atrativo, por ser uma novidade. E sim ter sempre essa intencionalidade pedagógica para que a gente consiga o resultado esperado. Então, um passo a passo aqui para como planejar uma sugestão de etapas, né, para preparar uma aula com essa metodologia. Então, primeiramente, fazer um diagnóstico, entender as necessidades e habilidades da turma para traçar caminhos que possam promover essa aprendizagem, ter, claro, um objetivo. Antes de tudo, começar a aula, a gente tem que ter clareza do que a gente quer atingir naquela aula, então, só assim, então, pensar na forma de ensinar. E, a todo momento, fazer esse questionamento.
o conteúdo está sendo dado de diferentes formas? Eu estou dando a oportunidade para os alunos representar a aprendizagem de diferentes formas? Quais estratégias estão motivando ou desmotivando meus estudantes na sala de aula? E como eu vou avaliar essa aprendizagem? Então, essas etapas são importantes para preparar essa aula com o desenho universal da aprendizagem. Então, aqui eu trouxe agora uma sugestão de atividade para o ensino médio de utilização do DUA na sala de aula. Então, vocês podem perceber que o desenho universal da aprendizagem ele pode utilizar ele em qualquer conteúdo para mobilizar qualquer tipo de aprendizagem, porque ele se trata de uma estratégia de flexibilização do currículo. Então, nós temos o currículo, temos habilidades e competência que nós devemos atingir com os alunos, mas a gente pode utilizar diversas formas, diversos temas para chegar nessas habilidades. Então, tem essa flexibilidade, não quer dizer que tenho aquela habilidade e só tem uma maneira de chegar nela. Não, nós temos várias maneiras, podemos trabalhar com diversos temas, mas o objetivo está aqui. O objetivo é que os alunos adquiram essas competências, essas habilidades. Então, eu vou trabalhar o tema de acordo com isso. Então, é esse tipo de planejamento que a gente tem que fazer em sala de aula. Tem esse diagnóstico, tem essas habilidades que eu quero que os alunos alcancem e eu vou inserir o desenho universal da aprendizagem na minha metodologia, né, no meu fazer pedagógico. Então, eu tenho essas habilidades gerais da BNCC, a 1, 2, 4, 7 e 8, as competências específicas da área de ciências humanas, que é a 1, 4, 5 e 6, e algumas habilidades essenciais do terceiro bimestre, que é a da primeira série do currículo em ação, da segunda série da filosofia, da segunda série da sociologia e da terceira série da filosofia. Então, vocês vão ver que como eu estou trabalhando um tema em comum, eu consigo alcançar essas diferentes habilidades de uma vez só. Então, o tema que eu trouxe aqui para trabalhar nesse sentido de alcançar essas habilidades é a importância do esporte para superar as desigualdades sociais. Então, eu trouxe um tema que envolve engajamento dos estudantes, por ter, a gente já está nesse contexto de que acabou uma Olimpíada, e aí foi um assunto muito recorrente nas mídias sociais, da falta de investimento do Brasil nos esportes, né, e de como os nossos atletas superam as expectativas mesmo com essa falta de investimento, e aí trazer essa questão das políticas públicas, explicar o que são políticas públicas para os estudantes e trazer a importância das políticas públicas para superar essas desigualdades sociais e tendo o esporte como o foco. Então, qual é o incentivo que o Brasil tem para a população realizar esse esporte? Qual é o incentivo que o governo dá para os atletas, né, realizarem? Então, a gente vê vários casos na mídia de atletas que não têm patrocínio ou que tiveram que fazer vaquinha para ir para as Olimpíadas, tem um segundo emprego. Então, tem muitos casos assim, e ao mesmo tempo a gente vê que tem muitos países que investem muito nos atletas e por isso que conseguem chegar a posições mais altas do quadro de medalhas. Então, trazer essa importância do esporte possui um grande potencial de socializar indivíduos de mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre todas as outras diferenças presentes na nossa cidade. Então, eu trouxe aqui, aí também, vocês podem também falar um pouquinho, fazer um estudo de caso, Rebeca Andrade, que é essa ginasta olímpica que conseguiu a medalha de ouro e de prata nas últimas Olimpíadas, então, e que ela começou a carreira dela no projeto Iniciação Esportiva de Guarulhos, que seria uma política pública de incentivo para as crianças e adolescentes no esporte. Então, também trazer essa pauta de como continuar, a continuidade dessas políticas públicas é importante para que o Brasil tenha novas Rebecas Andrades nas próximas Olimpíadas. Quando vai falar desse tema, vai aparecer novas pautas e o professor deve estar atento para os questionamentos que os estudantes vão trazer, novas pautas, novos objetivos com o mesmo tema. E também oferecer aos estudantes diversas mídias, né, texto, podcast, vídeos, reportagens, e flexibilizar também a avaliação. Então, trouxemos sugestões aqui de como podemos avaliar os estudantes
de acordo com esse tema. Então, os estudantes podem realizar pesquisas sobre políticas públicas voltadas ao esporte, pesquisa sobre projetos sociais do bairro ou da cidade, entrevista com pessoas que superaram as desigualdades sociais através do esporte, também um estudo de caso é super interessante. Trazer podcasts, reportagem investigativa, vídeos, apresentações orais, artísticas, estudo de caso, uma intervenção social, os alunos, por que naquele determinado bairro não existe esse incentivo, e aí vamos fazer uma carta ao vereador, ao prefeito da cidade, também uma intervenção social interessante, uma intervenção artística também dentro da escola ou no bairro, e também está aberto a outros tipos de avaliação, outras sugestões que os alunos vão trazer sobre essa mesma temática. Então, trabalhando essa temática, eu estou mobilizando todas aquelas habilidades e competências e outras também, porque os alunos vão trazer novas formas de ver esse conteúdo e vão trazer novas formas de ver esse conteúdo e com certeza vai mobilizar outras habilidades também. Então, era isso um pouquinho que eu queria trazer para vocês hoje sobre o desenho universal da aprendizagem. Eu espero que tenha sido produtivo, que vocês consigam, se quiserem, utilizarem em sala de aula. E agora eu vou deixar vocês com o Valdir, que ele vai falar um pouquinho de outra metodologia ativa, que é a sala de aula invertida. Até logo. Olá, professores, professoras, bem-vindos aí à nossa TPC, dando continuidade aí à explanação da nossa PCNP Isabela, né, de Sociologia, que falou um pouco aí sobre o desenho universal para a educação. E aí eu vou falar um pouco agora, né, dando continuidade a esse processo todo dessas novas metodologias aí de ensino, né, a gente vai apresentar aqui uma atividade com sala de aula invertida, né, e aí, importante a gente colocar aí que essa metodologia, né, é importante nesse processo todo de ensino híbrido, né, nessa proposta da gente flexibilizar a educação, né, essas atividades em sala de aula, né, e a gente ter possibilidades, né, de adaptar, né, as atividades, né. Então essa sala de aula invertida vem nessa perspectiva. Não é novidade, eu acho que muitos professores já utilizam essa metodologia. A gente vem aqui reforçar, sugerir e propor esse método, né. Bom, então a sala de aula invertida, essa metodologia que a gente está apresentando para vocês, foi elaborada aí meados aí da década de 1990, pelo Bergman, o Suss, né, o Fish, foram 3 pesquisadores e educadores que elaboraram essa metodologia. Nada mais é do que o aluno, antes da aula expositiva, o aluno poder ter acesso aos conteúdos, às metodologias e ao que o professor irá trabalhar na sala de aula, né? Então, o aluno tem acesso, então, tem essa possibilidade de estudar, de pesquisar, de verificar aí os conteúdos que vai ser trabalhado em sala de aula, e durante a aula os alunos praticam esses conceitos, esses estudos, e o professor, juntamente com os estudantes, podem aprofundar, tirar dúvidas, né, e realmente ampliar os conhecimentos ali apresentados nas pesquisas dos alunos, e depois ainda você tem essa possibilidade de revisar e aprimorar essas aprendizagens. Então, a sala de aula invertida permite que haja uma inversão aí dos valores, né, e das propostas de aprendizagem em sala de aula. Então, ao invés do professor ser esse protagonista que vai apresentar os conteúdos, né, em forma de palestra, ou o professor ser aquele que está no pedestal da aprendizagem, né, que os alunos possam interagir com ele, que os alunos possam pesquisar, que os alunos possam aprofundar os conhecimentos e contribuir para a formação dos outros educandos, dos outros estudantes no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a sala de aula invertida nada mais é do que essa metodologia que permite que os alunos sejam mais protagonistas no processo de ensino-aprendizagem.
Essa é uma metodologia que realmente foi colocada em prática, né? E que deu bons resultados. E a gente vem apresentando para vocês aqui nessa ATPC. Bom, aprofundando um pouco, ele vai tirar aquele foco do professor enquanto detentor dos conhecimentos, que está no pedestal, e que ele domina todos os conteúdos, né? E ele vai inverter esse processo. Ele vai ser o facilitador, o mentor, o auxiliador, aquele que vai incentivar os conhecimentos e que vai possibilitar que os alunos, né, com todas as suas diversidades, né, de conhecimentos, que o aluno possa ser protagonista também, né, e contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. O papel do estudante, ele inverte nessa perspectiva de que ele vai contribuir também, né, de que ele vai ser o pesquisador, que ele vai também trazer os seus conhecimentos de vida, que ele vai trazer os seus conhecimentos de pesquisa que ele realizou, né. Então, o papel do estudante é estudar, então, os materiais que o professor disponibilizou com antecedência, né. Então, você possibilita que numa aula presencial ou online, o aluno já traga uns pré-requisitos para poder discutir com o professor e com os seus colegas em sala de aula. Pensando, então, a importância do professor utilizar os meios remotos, né, e as tecnologias digitais para divulgar tanto os conteúdos quanto esses contatos com os educandos, né, com os estudantes. A título também de sugestão, de proposta de atividade, atividade adaptada do currículo em ação, no 7º ano, volume 3, páginas 126 e 127. Então, é uma sugestão de atividade, até pensando nessa perspectiva do que é possível, né, o professor adaptar, a professora adaptar os conteúdos e as suas aulas de acordo com a realidade de cada sala de aula, de acordo que é o processo de globalização e estudo de casos smartphone. Importante que o professor agora perceba que a gente está colocando essa proposta para que o professor possa socializar com seus alunos. Então, essa seria uma atividade de sala de aula divertida, que o professor, antes de que os alunos desenvolvam essa atividade de sala de aula divertida, que os alunos possam, então, ter um foco aí no tema de sua pesquisa, né? Então, os professores coloquem para os alunos, né, no tema, né, da pesquisa que eles irão desenvolver. Também, essa atividade faz parte de uma sequência didática que o professor, a professora já, com antecedência, já trabalhou mercantilismo, de capitalismo, do capitalismo mercantil, todos os processos aí de econômicos mundiais, o conceito de globalização. Então, antes de apresentar essa atividade, pressupõe-se que os alunos já tenham essas bases teóricas aí para desenvolver essa atividade. E aí o professor vai propor, a professora vai propor, primeiro, que o foco dos alunos seja nessa pesquisa, né, do processo de globalização e estudo de caso smartphone. Num segundo momento, para elaborar a pesquisa do aluno, né, que o aluno possa procurar seguir, né, essas questões, essas 7 questões aí que vai embasar e dar direcionamento aí à pesquisa dos alunos, que primeiro seriam quais países e continentes estão envolvidos no processo de produção de comercialização do smartphone. Segundo, como são obtidas as matérias-primas necessárias para a produção dessa mercadoria. 3, quais são as condições de trabalho nas indústrias fabricantes de smartphone. 4, onde estão e quais são os processos que consomem esse produto. 5, quais são as estratégias de publicidade utilizadas para instigar o consumo dessa mercadoria. O 6º, para onde vai o smartphone depois do seu descarte. E 7º, em média, qual é a vida útil desses aparelhos. Continuando aqui, tem um terceiro processo aí de caminhamento dessas ideias aí, né, que seria algumas questões aí que são importantes aí para o aluno também verificar, né. É importante que o aluno possa estabelecer, vamos dizer assim, aí de suas pesquisas, né. A gente propõe aqui que, primeiro, o aluno possa trabalhar a extração de matéria-prima, né, para a produção dos smartphones. Segundo, a fabricação.
terceiro, como é que é o transporte, né? E quarto, o descarte. Um quarto tópico que a gente acha importante, para realizar essa pesquisa, o aluno pode utilizar diversos métodos, aí, diversas fontes de pesquisa, né? Então, ele pode tanto utilizar os recursos online, né, como pode usar livros, né, e outros recursos que, porventura, ele tenha acesso, porque muitas vezes o aluno não tem uma net adequada e tal, ele pode utilizar tanto o caderno do aluno, quanto os livros didáticos, etc. Num quinto momento, o aluno pode utilizar aí, né, ele pode construir um esquema aí de apresentação, tanto online quanto presencial, né, utilizando meios digitais, e ele pode fazer essa apresentação tanto online quanto presencial, depende da proposta do professor aí. É importante que no final, a partir aí das discussões em sala de aula, né, do professor fazer as suas ponderações, que o aluno possa apresentar para o professor, né, um material final, uma produção final, que aí também fica a critério do professor, que ele possa deixar o aluno ter essa flexibilidade aí de apresentar tanto um texto, quanto um vídeo, quanto um infográfico, ou qualquer outro produto aí que seja de facilidade do aluno de apresentar, mas que o professor não feche, né, e não direcione, e que deixe essa oportunidade do aluno de escolher da melhor forma de ele apresentar esse produto final dessa atividade aí de sala de aula invertida. Sugestões, né, algumas dicas aí para o professor de como ele trabalhar, por exemplo, os conteúdos aí de atividades prévias, os objetivos de aprendizagem para o aluno, né, que ele possa deixar bem claro para o aluno quais os objetivos, né, por que está propondo aquilo, né, onde o professor quer chegar e quais o objetivo final dessa sala de aula invertida. Indicar claramente, né, qual a parte do conteúdo deve ser estudada. Então, aquelas questões todas que a gente já colocou anteriormente, né, o professor deixar bem claro, né, o objetivo ali e o foco do estudo do aluno, né, para ele não se perder ali nas diversas informações que ele possa encontrar. Se para entender determinados conceitos, os estudantes precisam relembrar de assuntos já trabalhados. Deixar bem claro aí de que para o aluno fazer esse estudo de caso do smartphone, ele tem que ter aquelas bases teóricas, né, aqueles conceitos anteriores de globalização, de capitalismo, de mercantilismo. Então é importante o professor deixar bem claro também essas questões. E que o professor propõe atividades individuais, né, para que o aluno possa entregar para o professor, tanto virtualmente como presencialmente, né, essas atividades podem contribuir, né, para que o professor possa avaliar e perceber se o aluno está realmente fazendo a pesquisa ou não, né. Presencial, o professor fazer sempre o questionamento para os alunos, né, o questionamento para os alunos para verificar se os alunos realmente estão fazendo o estudo prévio, né, esclarecer as dúvidas sempre presenciais, se foi cobrada alguma atividade a ser realizada, que o professor possa trazer para os alunos, né, expor para os alunos uma síntese do que foi estudado. Também é importante que o professor não se empolgue, né, e termine dando aulas expositivas sobre os conteúdos que foram apresentados para os alunos, né, senão, de repente, vira uma aula expositiva de novo e o professor passa a voltar a ser aquele foco de ensino-aprendizagem, a ideia não é essa, né. Também, nessa dica de aula presencial, é que o professor faça o aprofundamento do assunto com textos complementares, né, com resumos, né, das atividades que foram apresentadas, né, com as principais ideias ali, etc. O professor propôs também algumas atividades de verificação de aprendizagem. Pode ser um aprofundamento dos conteúdos, né, que ele possa passar uma atividade para dentro das metodologias ativas, né, como uma aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem por pares, estudo de caso, que o professor faça uma mesa redonda, qualquer outro tipo de exercício que ele possa verificar, né, como é que está esse processo de aprendizagem dos alunos. E também indicar o conteúdo a ser estudado previamente, ou atividade a ser entregue na próxima aula. Então, também, a gente vai deixar algumas dicas aqui para o após a aula presencial, que o professor possa avaliar todo o processo e não somente o resultado de atividades. Então, é importante que o professor esteja sempre atento e avaliando, né, todo o processo de participação, né, dos alunos, né, de apresentação de atividades, que todo o processo seja avaliado. Isso é muito importante. Que o professor prepare e mostre aos estudantes na próxima aula ou em ambiente virtual os resultados da aprendizagem com essa metodologia, que o professor possa demonstrar para eles a importância do aluno estudar em casa, né, do aluno vir realmente preparado para a aula presencial ou a aula online, e que essa importância do aluno ser esse pesquisador, esse protagonista de sua aprendizagem. É importante também
nessa dica aí que a gente apresenta de aula presencial, que o professor planeje a próxima aula, tomando cuidado em dosar a quantidade de materiais a serem estudados previamente, né? Então, o professor possa indicar para os alunos os próximos conteúdos a serem estudados, justificando por que está indicando esses materiais, né? E também, se é possível se possível, né, que o professor tenha um canal de comunicação com os alunos, né? Daí as diversas possibilidades aí tanto do YouTube quanto do Facebook, o WhatsApp, né? Então que o professor tenha esses canais aí de estudo com os alunos, de diálogo, de comunicação. E, por último, quero agradecer, né? A gente está aqui apresentando as nossas referências bibliográficas, né? Que é importante o professor também e a professora estar verificando aí essas referências, né? E para aprofundar esses conhecimentos que a gente delineou aqui de forma bem rasa, né? Bem por cima mesmo, que o nosso tempo não permite aprofundar muito. E apresentando aqui o nosso e-mail, nosso Fale Conosco, né? Para que, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem dialogar com a gente tem esse espaço de comunicação para que vocês possam conversar com a gente, né? E socializar informações e diálogos. Agradecendo, muito obrigado, né? A todos vocês, espero que a gente tenha contribuído aí para que o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula de vocês sejam produtivas e até a próxima TPC. Muito obrigado e bom trabalho a todos e todas.